Hoje é o Dia do Pedagogo. A data tem o objetivo de reconhecer a importância desse profissional na formação de crianças e jovens, até adultos, né? Além de promover debate sobre o papel da família e da escola no desenvolvimento educacional. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Odilon Luiz Poli, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UniChapecó, graduado em Pedagogia, mestre e doutor em Educação. Professor, muito bem-vindo, parabéns pelo Dia do Pedagogo, né? Falo a você, estendo a todos os pedagogos e pedagogas que nos assistem. E começo com uma pergunta que eu até pesquisei, mas eu gostaria que o senhor nos explicasse. A diferença entre professor e pedagogo. Boa tarde. Boa tarde, obrigado em primeiro lugar. Parabéns a todos os pedagogos e pedagogas. Tem diferenças e também tem sobreposições. Então, o pedagogo pode ser um professor. Ele é um professor, muitas vezes, de anos iniciais e também de educação de jovens e adultos e assim por diante. Mas ele exerce funções que também não são do professor. Então, ele é gestor, ele é supervisor, ele é orientador educacional, ele é assessor, ele trabalha em muitas funções. Enquanto que o professor é o professor em sala de aula. Então, quando o pedagogo está em sala de aula, lecionando, ele é professor também, mas ele exerce muitas outras funções que não apenas a de professor. Mas atualmente, ainda, nem todo professor é pedagogo. Não, a grande maioria não é. O pedagogo é o professor dos anos iniciais e da educação infantil em sala de aula e também da educação de jovens e adultos. Enquanto que os professores, aí temos os professores das licenciaturas, então História, Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Inglês, que viu há pouco a reportagem, etc. E também tem os outros professores, que daí são os professores do ensino superior, que são profissionais em geral, jornalistas, por exemplo, que podem ser professores. Todos são professores. Há os licenciados, que então são os professores de educação básica. E os pedagogos são licenciados, mas cuja função é bastante mais ampla, tem muito mais aplicações. Pois é, o pedagogo muitas vezes, e seria o ideal, a gente pode dizer assim, que estivesse nos cargos de gestões das escolas, por exemplo? Sim, no mínimo na gestão pedagógica, porque existe a gestão administrativa que pode ser exercida por várias pessoas, muito embora o pedagogo ele tem na sua formação também formação em gestão educacional, o que faz a diferença também, então, para a própria gestão administrativa. Mas particularmente na gestão pedagógica, que é coordenar e organizar e planejar e executar, ou coordenar a execução de todo o processo de educação que se faz nas escolas, e não só escolas, e também em outros centros, ONGs, vários espaços, até mesmo nas empresas, onde existir um espaço que precisa de formação de pessoas, então o pedagogo cabe coordenando os processos, cabe organizando os processos, cabe conduzindo também, porque a grande questão da pedagogia é como o ser humano aprende, como as pessoas aprendem. E, portanto... Na parte técnica mesmo, né? Sim, como se ensina. Há também, e é uma discussão da pedagogia que é muito cara para a gente, que é entender o sentido da educação numa sociedade. E isso tem uma série de implicações éticas e tudo mais. Então, mas também no sentido do como o ser humano aprende, como é que ele desenvolve o processo de aprendizagem, como o pedagogo domina isso e tem isso por métier, digamos, né? Ele cabe em qualquer lugar onde pessoas precisem aprender. Então, numa organização que tenha pessoas em processo de aprendizagem, ele tem seu espaço. Professor, deixa eu dar um exemplo. No jornalismo, eu penso, na minha opinião, que a disciplina mais fundamental é ética. Na pedagogia, qual seria, na sua opinião? Olha, digamos assim, eu acho que a ciência da educação, a ciência complexa, ela é formada por muitas disciplinas. É a psicologia, é a sociologia, é a história, é a filosofia. Então, ali eu acho que está o âmago, né? Mas a ética, sem dúvida, é fundamental porque ela dá o próprio sentido da educação. E o sentido da pedagogia é da ação do pedagogo. Porque a ética diz respeito a quê? Diz respeito ao bem viver, à vida em sociedade. Sempre que há vida em coletividade, você precisa de uma ética para que isso flua de uma forma em que todos possam se sentir bem. Então, eu acredito, eu concordo com você. Eu acho que não só no jornalismo, em qualquer espaço, a ética é fundamental, porque é o sentido do que fazemos. E se o que fazemos tem a ver com o bem comum, tem a ver com a vida de qualidade para todos, né? Como o senhor vê hoje o principal desafio? Que a gente até estava falando com o Eduardo Prado antes aqui do Ver Mais,
que professor é uma profissão em constante desafio, sempre, né? E a gente sabe que ainda não é valorizada, talvez, né, esteja muito longe disso. Qual o principal desafio na atualidade, assim, ou sempre é o mesmo desde o começo? Não, muda muito e eu acredito que hoje a tarefa seja mais desafiadora. Tem uma coisa que é preciso dizer do professor. O professor sempre é um profissional que tem que ser mestre no improviso, porque ele nunca sabe o que ele vai encontrar. Enquanto que na medicina, em outras atividades que lidam também com seres humanos, existem protocolos mais bem estabelecidos. Se eu vou cuidar de uma apendicite, é desse jeito, enfim. Pode ter várias, mas está tudo ali, né? Ali. Na sala de aula não existe isso. Você tem um grupo que você não sabe qual é o perfil, ou seja, você vai conhecer no processo. E mesmo que eu conheça, sempre pode ter surpresas. Então, ele precisa sempre adaptar a situação. Outra coisa, nem todos aprendem da mesma maneira. Então, ele precisa criar condições de que todos aprendam de diferentes modos, em diferentes ritmos, em diferentes situações. Hoje, o desafio está maior por quê? Porque a sociedade está mais complexa, a informação está muito mais difusa, as crianças são muito diferentes hoje em dia, elas estão estamos entendendo esse novo modo de ser das pessoas. É um novo modo de ser pai, de ser mãe, e dos filhos também, né? Então, esse desafio está maior por isso também, porque ainda a gente estamos aprendendo a lidar com essa questão da revolução digital que nos influencia tanto. Tá certo. Professor, muito obrigada por ter vindo. Quanto mais eu entendo e conheço da profissão, mais eu admiro. Parabéns, né? Eu sei que você é um defensor da profissão, né? Seja da pedagogia, seja da educação. Muito obrigada. Obrigado também. Parabéns a todos, então, todos os pedagogos e pedagogas.